Uma família é um grupo de pessoas unidas pelo sangue. Uma igreja é uma família unida pelo sangue e pelo sacrifício do nosso Salvador, Jesus. Aqui é um lugar para todos. Estamos aqui por você e para te conectar a esse amor que nos faz verdadeiramente livres. Vivemos uns pelos outros, adorando a Deus, seguindo a Jesus, compartilhando o amor e servindo as pessoas. Estamos muito felizes em recebê-lo. Seja bem-vindo à nossa família. Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 18. A gente vai ler do verso 1 ao 6. Jeremias, capítulo 18. A gente vai ler do verso 1 ao verso 6. A gente vai ler do 1 ao 6. Jeremias, a gente já tem ministrado outras semanas atrás, nós falamos sobre ele. Era um homem que foi chamado por Deus para que ele pudesse ser profeta, apesar dele vir de uma família sacerdotal. E Deus entrega uma palavra para ele para que ele fosse profeta num momento bem difícil. Quem está muito tempo na igreja, e você já ouviu muitas palavras com relação a esse livro, o profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque você vê muitas vezes, muitos momentos, ele se lamentando, ele chorando na presença do Senhor. E o desafio dele era enorme mesmo. Era ser profeta no momento em que o povo de Deus estava muito desviado dos caminhos do Senhor. E esse pedacinho que nós vamos ler aqui, é o momento em que Israel continuava moralmente caída. E Deus usa a vida dele para que ele pudesse entregar uma palavra para o povo. Um Deus amoroso, um Deus que é Pai. E olhando para um povo que estava seguindo um caminho totalmente diferente daquilo que Deus tinha para esse povo, num lugar de Deus tocar no coração de Deus para destruir um povo que já tinha tido várias chances, tinha crescido, voltado a cair, levantado, caído, Deus resolve dar mais uma chance. É a misericórdia do Senhor alcançando um povo. E quantas vezes que essa misericórdia abençoada do Senhor não tem batido nas nossas portas. Amém? E eu creio pela fé que está chegando até na tua vida hoje. As misericórdias do Senhor alcançou você, dando para você a possibilidade de, independente da vida que você está levando, de você poder mudar a sua história hoje, através de uma palavra. Quem crê nisso? Em nome de Jesus. E aqui foi, e o Senhor entrega uma palavra para ele, para que ele pudesse ir primeiro, ele ir num lugar, e ele vendo aquele lugar, ele pudesse assim entregar uma palavra ao povo, e é um lugar diferente, que provavelmente Jeremias nunca tinha tido uma atenção para aquilo, e ali Deus fala com ele, e é sobre este lugar que nós vamos estar falando nessa noite. Em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz assim, Jeremias 18, do 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro,
e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então, aqui está bem fácil para a gente entender esse texto. Então Deus leva ele para poder ver um oleiro, aonde o oleiro ele tinha a missão, na verdade o que ele faz é produzir vasos de barro. E quando ele chega, ele estava vendo o oleiro rodando aquela roda e ele colocando barro e moldando um vaso. E quando ele estava fazendo isso, o vaso se quebrou, ele se rachou. Daí ele quebrou tudo aquilo ali, toda aquela massa de novo e refez de novo. E assim Deus entrega essa palavra para Jeremias, dizendo assim: como aconteceu com esse oleiro? Eu sou o oleiro na casa do Senhor, e eu vou fazer da mesma forma. Eu vou quebrar esse vaso que está imperfeito e vou reconstruir novamente. Amém? Glória a Deus. Eu queria aqui, e eu fui nessa tarde, eu não sabia como funcionava, mas hoje eu me tornei quase um oleiro. E eu fui estudar para ver como é que funciona essa questão do oleiro, como é que ele constrói o vaso, como é que ele seleciona o barro, quais são os processos que o oleiro tem para que ele possa pegar o barro, e desde quando ele pega o barro até que o vaso fique pronto. Então são vários processos que aquele barro passa para que ele saia de uma posição de um barro sujo, e ele se transforma num vaso de valor. Então existem etapas que é vivida. E eu fui pesquisar sobre isso, porque tem uma palavra aqui para nós, amém? E nós somos o barro, amém por isso? Glória a Deus, nós somos o barro, nós viemos do barro. Você veio do barro. E aqui, em nome de Jesus, hoje, a palavra do Senhor para as nossas vidas é que Ele é o olheiro, e Ele quer transformar cada um de nós num vaso de valor. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu separei aqui os processos, e eu queria que você pudesse se identificar. Talvez você se encontre num desses processos, que nós vamos falar aqui, do barro para ser construído um vaso. E que em nome de Jesus, que você se permita se encontrar num desses processos. Porque se você está num desses processos, é porque Deus tem um projeto para a sua vida, independente do momento que você está vivendo. Talvez até distante do Senhor, e você entrou para aquela porta aqui hoje, até talvez descrente. Talvez sem acreditar até mesmo que Deus tem cuidado de você e tem olhado por você. Em nome de Jesus, se você se identifica aqui, essa palavra é para você. E se Deus mandou que fosse pregado, eu tenho certeza que tem bastante gente que vai ser trabalhado hoje, o barro para que se transforme num vaso, em nome de Jesus. O primeiro passo que eu aprendi nessa tarde, o primeiro passo é a escolha do barro. Eu aprendi que tem mais de 200 tipos de barro, 200 tipos de argila, de barro, para que o oleiro possa pegar aquilo e transforme num vaso. Mas apenas 8 tipos de barro serve para que você possa pegar aquela argila e se transforme literalmente num vaso. De 200, apenas 8 serve para esse fim. Então a primeira missão do oleiro é escolher o barro certo. É escolher o barro correto. E eu falando assim, e aqui nessa ilustração que Deus usou com relação ao oleiro, o oleiro já ficou bem claro, tenho certeza que você já entendeu isso. Quem é o oleiro? Quem é? Deus. Quem é o barro? Nós. Talvez quando a gente ouve isso, dá a impressão que Deus é seletivo. Que Deus de repente, Ele escolhe o barro e aquele que não presta Ele abandona, e Ele escolhe só aquele barro que serve para que Ele possa realmente mudar e transformar num lindo vaso. Irmão, em nome de Jesus, Deus dá a possibilidade através do livre-arbítrio de você escolher qual barro você deseja ser.
Se você quer ser um daqueles que não serve para que o oleiro possa produzir em você um vaso, ou se você escolhe ser um oleiro, um barro, que realmente, depois de um processo de transformação, de um trabalho do oleiro, se transformar num lindo vaso de valor. A decisão é sua. Em nome de Jesus. Esses dias atrás, a gente estava conversando sobre algumas pessoas, a gente citou o nome de uma pessoa, e quando eu citei o nome dessa pessoa, para quem estava falando comigo, eu disse assim: olha, essa pessoa aí, nem Deus dá jeito. Daí a pessoa olhou para mim com aquele olhão bem grandão, tipo assim, olha o que o pastor acabou de dizer, uma heresia, dizendo que Deus não pode, de alguma forma, corrigir uma vida de uma pessoa. Como assim Deus não pode dar jeito? Então assim, eu tenho certeza que o semblante de indignação ficou muito claro para entender que ele não recebeu essa palavra. Daí na hora que eu terminei de falar, eu disse assim, mas sabe por quê que eu estou te falando isso? Porque Deus respeita princípios. E existe um princípio que foi adotado por Deus, que é o princípio do livre-arbítrio. Cada um decide o que quer da vida. Sim ou não? Deus decide. Você decide. A decisão de você ser um barro, do qual você hoje está disponível, disposto a ser trabalhado pelo oleiro, é sua. Mas você pode escolher também de ser um barro que não pode ser manipulado pelo oleiro. A decisão é sua. Você que decide. Daí eu disse para essa pessoa assim, olha só, se essa pessoa não quer ter um compromisso com Deus, ele não quer ser trabalhado por Deus, não quer ser amassado por Deus, para que ele se transforme numa bênção, Deus não vai arrombar o coração dessa pessoa. A palavra de Deus diz que Deus bate a porta, quem abre é a pessoa. Se a pessoa não quer, não tem o que ser feito. Amém, irmãos? Quem é você hoje? Você é um desses 8 barros que se permite nessa noite ser trabalhado pelas mãos do oleiro? Se sim, diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, primeiro é entender quem você é. Tem um texto na Bíblia, que está em Mateus capítulo 22, verso 14, que diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Às vezes hoje à tarde, hoje de manhã eu atendi uma pessoa, um casal, e a gente conversou sobre isso. Às vezes dá a impressão que Deus é esse que escolhe. Na verdade, Deus escolhe aqueles que estão dizendo assim, eu quero ser escolhido. Daí quando Deus olha, aquele ali quer ser escolhido, então eu vou colocar ele para esse lado. Deus escolhe aqueles que sinalizam, que desejam ter a sua vida mudada e transformada, porque Deus obedece o livre-arbítrio. Tem um trecho na palavra de Deus que diz assim, o desejo do coração do Pai é que todos se salvem. Todos se salvem. Que nenhuma vida se perca. Mas vai acontecer dessa forma? Não. Só vão ganhar a vida eterna aqueles que dizerem assim, eu quero ser trabalhado, eu quero ter a minha vida mudada, eu quero entregar meu coração e a minha vida para o Senhor. Aqueles que sinalizam, esses serão escolhidos. Então, em nome de Jesus, sinaliza aí para o Senhor, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero ter a minha vida mudada, eu quero ser o barro nas mãos do oleiro, em nome do Senhor Jesus. Então o primeiro passo é o passo da seleção, aonde você pode ser hoje. Tem 2 possibilidades, um desses 8 barros que pode ser manipulado pelo oleiro, ou você escolher ser os outros barros que não podem ser manipulados por ele. A decisão é sua, e eu crendo pela fé, em nome do Senhor Jesus, que você que está aqui, você que está pela internet, escolhe ser um barro que pode ser manipulado pelo oleiro. Amém? Glória a Deus. O segundo passo, que depois que o oleiro separou aquele barro, ele leva para ser trabalhado com esse barro. Só que esse barro, apesar dele já começar a estar na mão do oleiro, o oleiro já começa a intervir nesse barro, ele precisa passar um processo de purificação. E ele passa por um processo de peneiramento. Ele vai peneirar, para que possa ser separado o barro de toda a sujeira. Quais sujeiras? As pedras, as raízes, os galhos secos, enfim, e todo o lixo que está misturado com aquele barro. Porque ele só pode manipular, só pode mexer com o barro depois desse processo de purificação.
E quando nós nos permitimos estar na mão do oleiro, a gente passa também por esse processo. Primeiro, a retirada das pedras. Que pedras são essas? A pedra do orgulho. Em nome de Jesus. O orgulho, a prepotência, de achar que você pode ser alguma coisa ou que você é alguma coisa. O orgulho de achar, muitas vezes, que você pode fazer alguma coisa ou que na força do seu braço você vai conseguir mudar alguma coisa. Tornando-se independente de Deus, achando que pela sua força e pelo seu esforço você pode algo. Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que precisa ser peneirada, retirado de você, barro, são as pedras do orgulho. Amém? Se existe em você, em nome de Jesus, passe pela peneira e vai doer, e seja retirado de você todo tipo de orgulho, e que venha brotar em você a humildade. Amém? O reconhecer, o entender que Deus é acima de todas as coisas, que Ele está no governo de todas as coisas, que Ele está administrando todas as coisas na sua vida, que em muitas situações você não estava correto. Reconhecer o seu erro, reconhecer que você errou talvez com as pessoas, com o Senhor, reconhecer que você precisa ser moldado por Ele, que você precisa ser limpo e que essas impurezas precisam ser retiradas de você. Então, primeiro, que seja retirado as pedras do orgulho e da prepotência. A segunda coisa que precisa ser retirado são as raízes da amargura do mundo. Tem muita gente que quando decide entregar a sua vida para que o oleiro possa trabalhar, ainda existem as impurezas de todas as tristezas que vieram na sua vida, criando raiz de amargura em você, diante de circunstâncias que vieram do passado. Para que o oleiro possa trabalhar em você e purificar você, essas raízes de amargura precisam sair de você. Em nome de Jesus. E só tem um jeito. Você precisa passar pela peneira do perdão. Você perdoar talvez pessoas que te magoaram no passado, para que você possa deixar no campo do passado aquilo que aconteceu e começar em nome de Jesus construir uma vida nova. Talvez você tenha que passar por esse processo de retirada de todos essas raízes de amargura que simboliza algo que você fez, ou que aconteceu na sua vida, mas você não tinha gestão e foi uma fatalidade. Talvez não foi culpa sua, não foi culpa de ninguém, mas uma fatalidade aconteceu. Só que essa fatalidade acabou construindo em você uma raiz de amargura, e que isso tem impedido você se tornar um barro purificado para que o oleiro possa trabalhar na sua vida. Isso só acontece através do perdão. Talvez o perdão que você tem que dar é para você mesmo. Talvez é para Deus, porque Deus não errou, mas você está culpando Deus de algo, e que na verdade o que aconteceu foi simplesmente uma fatalidade. A Bíblia diz que as coisas acontecem tanto para os ímpios, tanto para aqueles que são justos, tanto para aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, tanto aqueles que não reconheceram. Acontecem coisas na nossa vida, em nome de Jesus, e a gente precisa aceitar isso. Talvez é isso que você precisa, e o Senhor te trouxe aqui hoje para entregar essa palavra, para que você possa tirar isso do seu coração, porque isso está atrapalhando, é uma impureza que está impedindo você de ser manipulado pelo oleiro. A terceira coisa, você precisa, em nome de Jesus, retirar através da peneira todos os galhos secos das frustrações e decepções da vida. Expectativas altas que você construiu no passado e talvez não aconteceu da maneira certa. E essas frustrações de algo que você esperava e acabou não acontecendo, talvez é uma impureza que está impedindo você de você ser manipulado e trabalhado pelo oleiro. Em nome de Jesus, você precisa passar pela peneira. Eu não sei em qual área que é, mas existe algo que o Senhor hoje tem falado para mim e para você, irmão, que você precisa deixar, porque isso está impedindo para que realmente Deus possa trabalhar, o oleiro possa trabalhar e transformar você num vaso lindo, num vaso de valor, em nome de Jesus. E a última coisa que você precisa, quem ainda está passando pela peneira, que é o segundo passo, é você retirar todo o lixo. E o lixo aqui retrata todo o pecado. Em nome de Jesus, todo o pecado.
Tudo aquilo que você tem feito que tem afastado você da presença de Deus. Tudo aquilo que você tem se posicionado contra aquilo que está descrito na palavra de Deus. Talvez você entende como sendo um pecadinho. Mas eu queria entregar uma palavra para você, meu irmão. Não existe, segundo a palavra de Deus, pecadinho e pecadão. Existe pecado. Não tem mentirinha e mentira grande. Tem pecado da mentira. Eu não sei qual é a área que talvez você tenha uma fraqueza. E você tem lutado. E você muitas vezes não tem deixado Deus operar. Deus está passando você pela peneira, mas você não tem deixado que esse lixo fique na peneira e você passe para baixo. Depende de você, em nome de Jesus. Toma uma decisão hoje, para você poder se libertar desse pecado, que eu não sei qual é, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, eu tenho certeza que está falando ao seu coração. Em nome de Jesus. O que é que tem de alguma forma atrapalhado você, que não tem permitido que você realmente seja esse barro puro, para que o Senhor possa trabalhar na sua vida? Em nome de Jesus, passa na peneira. Permita que hoje o oleiro trabalhe em você, para que você, em nome de Jesus, todas essas coisas que estão impedindo que você seja purificado, para que você se transforme no vaso, aconteça em você. Em nome de Jesus. O terceiro passo é um passo dolorido. O terceiro passo, depois de passar por todo o processo de purificação, é um processo de ser amassado o barro. É lançado água, ele é umedecido aquela massa, aquele barro, e depois de umedecido, o oleiro ele anda em cima do barro, e depois ele trabalha e amassa aquele barro. E quanto mais amassado o barro fica, melhor ele fica depois, para que ele possa ser manipulado na hora que ele for ser transformado num vaso. Então é um processo em que você talvez vai ser pisado. A água, ela simboliza na Bíblia, ela simboliza duas coisas. Ela simboliza a palavra e ela simboliza também o Espírito Santo. Nesse texto, nós vamos ficar na palavra. É a palavra de Deus que muitas vezes nos amassa, que vai contra a nossa vontade. Talvez você tenha um desejo, a vontade de algo, mas quando você lê a palavra, daí a palavra vem e diz, não é assim. E você começa a andar no crivo da palavra, aonde você começa a ser amassado, mas numa conotação boa da palavra, para que você se torne uma pessoa melhor. É nesse momento em que você é amassado e vem a palavra que umedece aquela massa, que você vai crescendo na sua fé. Porque não existe fé sem leitura da palavra. Amém, irmãos? Não existe. Às vezes a gente está buscando fé de alguma forma. Talvez você tenha buscado fé numa oração do pastor. Talvez você tenha buscado fé pedindo para que alguém possa estar orando por você, para que aumente a sua fé. Em nome de Jesus, é perca de tempo. Essa oração, Deus não valida ela. Porque o aumento da fé vem através do conhecimento da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Não tem outro jeito. Eu já ministrei aqui vários domingos para trás, dizendo que muitas vezes a gente terceiriza a nossa fé quando a gente pede para que as pessoas possam orar por nós. Vou explicar. Porque quando você pede para alguém orar por você, mas você não ora, você está terceirizando a sua fé. Pastor, você ora para mim por essa situação? Amém, o pastor vai orar. Mas se você não orar, a oração do pastor ele fica sem valor. Porque na verdade a oração do pastor, a oração das pessoas com quem você pede para estar orando por você, por um pedido, é uma oração de concordância com a sua. Quando você ora e pede para que as pessoas oram, aquelas pessoas oram em concordância com a sua oração, para que Deus possa agir em prol aquilo que você tem pedido a Ele. Agora, se você não faz a sua parte, em vão, é terceirização da fé. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje,
Por mais que a gente já tenha falado domingos por domingos aqui na igreja, da importância da palavra e de você buscar a palavra, porque é ela que fortalece a nossa fé. A partir do momento que você deixa de ter o contato com a palavra, você vai diminuir na fé. Você vai começar a morrer espiritualmente. A água, para nós, ela simboliza vida. Sim ou não? Vida. A primeira necessidade do ser humano é da água, não é nem da comida. Você fica alguns dias, bastante dias até sem comer, mas você não fica sem beber. Porque o corpo humano, ele tem a necessidade do líquido. Nós precisamos da água. A gente não consegue sobreviver sem a água. A simbologia da água na nossa vida é através da palavra. Você não vive como um cristão autêntico e verdadeiro se você não tiver a água da palavra de Deus inserido na tua vida. Amém? Em nome de Jesus, o amém já ficou mais fraco. Amém? Glória a Deus. No processo de ser amassado, você só é amassado com a água. Você só vai começar a entender quais são os caminhos que você tem que seguir. Talvez você vai ter que dizer não para muita coisa, dizer sim para aquilo que é do Senhor. É através da palavra. O caminho a você seguir está na palavra. O manual de instrução nosso está aqui na palavra. Em nome de Jesus. Para que nós possamos ter uma vida aqui fora, existe um conjunto de leis que ditam a nossa vida. Cada país tem o seu, a gente tem a nossa, que é a Constituição. Sim ou não? Sim, a Constituição são todas as leis que rezam a nossa vida aqui nesse mundo, no país em que nós estamos inseridos. Então nós temos uma Constituição. E o certo, o correto, era a gente ter o conhecimento dessa Constituição. Quantos aqui já leram a Constituição inteira? Teve gente. O certo era a gente ler essa Constituição. Por quê? São as leis que rezam de direitos e deveres que nós precisamos ter para que a gente possa viver neste mundo. Sim ou não? Sim. Agora, tudo bem que você falhou nessa leitura da Constituição. A Constituição das leis, as leis que rezam a nossa vida espiritual, a Constituição que reza a nossa vida espiritual é a palavra. Então a gente precisa, em nome de Jesus, para entender quais são os nossos deveres, quais são os nossos direitos, a gente vai conseguir descobrir através da palavra. E você vai ser amassado pelo oleiro. A água vai vir da palavra e vai transformando em você num barro mais mole, mais fácil de se manipular, de mexer, de poder ser trabalhado. Aquele esturrão de terra, ele vai ser lançado ali a água e ela vai começar a se transformar numa massa. Aquele coração duro, aquele coração que não se quebra de jeito nenhum. Lá na nossa casa a gente brinca que quando alguém faz alguma coisa e endurece o coração, a gente chama de coração peludo. Lá na nossa casa a gente brinca entre a gente, quando alguém faz alguma coisa, fala, você está com o coração peludo. Talvez um coração peludo ou um coração de pedra. Que para amolecer esse coração, você precisa da água da palavra, para que ele possa ser manipulado pelo oleiro. Em nome de Jesus. É uma atitude que precisa ser feita, uma decisão que você precisa tomar. Ninguém pode fazer por você. Eu não consigo, em nome de Jesus, eu não consigo fazer com que o coração do meu filho, por exemplo, ele possa ser mais fácil trabalhado por conta da água, da palavra que eu recebi. Nunca. É individual. É cada um de nós. Você precisa fazer a sua parte, em nome de Jesus, depende de você. Amém? Irmão, nunca teve tão fácil você ter acesso à palavra. Nunca. Você não precisa gastar um centavo. Antigamente ainda tinha algumas pessoas que tinham, mas o dinheiro para ter uma Bíblia, a Bíblia sempre foi muito barata. Uma Bíblia custa R$5. Irmão, é mais barato do que uma Coca-Cola de 2 litros. Eu acho que de 1 litro. Ela vai ser mais barata do que uma Coca de 1 litro. Uma Bíblia. Mas você não precisa nem gastar uns R$5. Eu tenho certeza que você tem um celular e que você consegue acessar a internet por ele. Você consegue ter a Bíblia 100% no seu celular, sim ou não? Sem gastar nenhum centavo. Mas eu tenho dificuldade para entender a Bíblia. Você pode ouvir uma mensagem
E tem inúmeras mensagens de homens de Deus que o Senhor tem levantado para poder transmitir a palavra com clareza, para que possa ser essa água que vai derrubar, quebrar alguns turrões de terra que existem em você, para que você possa começar a ser um barro mole, que possa ser manuseado pelo oleiro. Não vai gastar um centavo. Em nome de Jesus, que você possa tomar uma decisão hoje, de buscar essa água, para amolecer o barro, para que assim você possa ser manipulado pelo oleiro. O quarto passo é o passo talvez mais longo, mais difícil. É a hora que, depois de ser manipulado, depois de ser amassado, ele fica por um tempo, um longo tempo, ele fica separado, o barro. Porque ainda existem algumas bolhas que foram entrando no barro, umas bolhas de ar, que essas bolhas de ar, se ela for manipulada com elas e colocado nos outros processos que nós vamos falar, para que ele se transforme num vaso, ele fica facilmente, ele quebra facilmente. Então ele precisa descansar, é colocado uma lona preta em cima daquela massa, e ela fica por um longo tempo esperando lá, para que aquelas bolhas possam sair, e a massa poder ficar mais coesa. Existe um processo para isso. E esse processo, eu entendo que são as brechas, que apesar de nós termos passado pelo processo de purificação, aonde a gente abandonou o pecado, a soberba e tantas coisas que ainda estão sobre a nossa vida, as raízes de amargura, enfim, a gente já trouxe a água, que através da palavra a gente começa a crescer, nosso coração começa a amolecer. Ainda tem alguns pecadinhos de estimação que ainda está em nós, brechas que nós deixamos, que apesar de ter vindo a água, apesar de ser amassado pelo oleiro, ainda existe espaço em você para que o pecado possa vir, para que as impurezas possam vir, e que infelizmente, se isso não for tirado de você, essas brechas, facilmente, depois de você ser transformado num vaso, você pode quebrar. Talvez é isso. Talvez você já passou por todo o processo de um vaso e até se transformou num lindo vaso, mas você não ficou o tempo necessário para que realmente pudesse ser eliminado essas bolhas. Irmão, em nome de Jesus, quais são as brechas que talvez você tenha carregado e permitido que o diabo entra para fraquejar você, barro, para trazer para você um malefício na tua vida, para que você não se torne um vaso coeso, forte, bonito, nas mãos do oleiro? Quais são as brechas que ainda você precisa fechar? Quais são as bolhas desse barro que você precisa eliminar? Em nome de Jesus, deixa Deus trabalhar na sua vida, em nome de Jesus. E Ele vai, em nome de Jesus, aqui diz que a massa ficava, ela parada. Às vezes a gente tem que puxar o freio de mão da nossa vida para a gente começar a analisar nossas fraquezas. Você já fez isso alguma vez? De você puxar o freio de mão e começar a pensar, o que eu tenho de fraqueza, o que tem me atrapalhado, para que realmente eu possa crescer em Deus, para que eu possa ser feliz, para que eu possa ter uma vida que realmente vale a pena, para que eu possa alegrar o coração do Pai. Quais são as áreas que ainda eu tenho deixado de brecha para o diabo vir e tentar me destruir? Você precisa olhar para si, precisa ter um tempo só. Você precisa pensar, irmão, e olhar de forma correta para dentro. As bolhas não ficavam para fora, a bolha ficava para dentro da massa. Em nome de Jesus, olha para você. E o quinto passo é um processo em que o olheiro pega aquela massa que já se cansou, já saiu toda a bolha, e ele pega aquele barro e ele começa a amassar com as suas próprias mãos, e ele coloca numa roda. E quando ele coloca naquela roda, ele começa a massa girar. Alguém já viu algum vídeo mostrando como funciona? Ele coloca numa roda, geralmente nos tempos anteriores, hoje com certeza a tecnologia é muito melhor, muito maior, muito mais rápido, mas na época do passado, era colocado numa roda do qual ele girava a roda com os pés. Então ele tinha um mecanismo que ele ficava trabalhando com os pés, a roda girava e ali ele colocava o vaso. E o vaso, a massa, e a massa começa a girar e ele começa a manipular a massa. E nesse momento,
o olheiro ele vai transformar aquela massa num vaso que ele deseja. Não é o desejo da massa, do barro. Não é o barro dizendo assim, ó, eu quero ser um vaso para que eu possa ser colocado uma planta em mim, que eu quero ficar em tal lugar. Não é o barro que escolhe que tipo de vaso que ele vai ser. Quem escolhe o tipo de vaso que esse barro vai ser é o oleiro. O oleiro que vai saber qual vaso, é ele que está na cabeça dele, que ele vai poder, com todas as estratégias que ele tem, o conhecimento que ele tem, que ele vai moldar o vaso do jeito que ele está imaginando. A vontade que predomina é do oleiro, não do barro. Nesse momento, é a hora que Deus começa a trabalhar no seu coração e mostrar para você qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Você já foi trabalhado, já foi tirado as impurezas, já foi fechado as brechas, agora você está na mão do oleiro. Agora o oleiro vai começar a trabalhar em você e ele vai fazer de você um vaso, não o vaso que você deseja ser, mas o vaso que ele tem como ideia para você. A Bíblia diz assim que antes da gente vir a ser concebido pelos nossos pais, o Senhor já nos conhecia. Deus já tem planos para você, antes mesmo de você ter sido gerado dentro da barriga da sua mãe. E a vontade que deve prevalecer em nós, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Talvez você está nesse processo e você está querendo ser um vaso, você tem um sonho de ser um vaso. Irmão, em nome de Jesus, eu tenho uma palavra para dizer para você. Se você quer, em nome de Jesus, ser trabalhado pelo oleiro, não vai predominar a sua vontade, vai predominar a vontade de Deus. Talvez você sonhou ser um vaso, e você direcionou a sua vida tudo para isso. Irmão, em nome de Jesus, por mais que você possa imaginar e sonhar coisas boas de você, se esse sonho não for o sonho de Deus, você está entrando num caminho errado. Você está entrando num caminho errado. Porque quem escolhe a vontade que deve prevalecer é do oleiro. Amém? Qual a vontade que você tem colocado na frente da vontade de Deus na sua vida? Que atitude que você tem tomado muitas vezes, direcionando a sua vida, mas você sabe lá no fundo, que isso não é aquilo que Deus tem para você. Talvez você está buscando ser feliz, e a felicidade não está na sua vontade. A felicidade está na vontade do Pai. Quando você entende, quando você respeita, quando você se doa, para que você possa ser manipulado segundo a vontade do Pai, ali você encontra a felicidade. Por mais que pareça ser uma coisa boa, irmão, em nome de Jesus, se não for a vontade de Deus, não é para você. Talvez é para o outro fulano, talvez é para o Beltrano, mas para você, tem um vaso que Deus imaginou que você seria. E se você se permitir estar na mão do oleiro, Ele vai produzir você dessa forma, e ali está a felicidade. Se permita, em nome de Jesus, ser manipulado pelo oleiro nessa noite, fazendo a vontade do Pai, não a sua vontade. Talvez nessa noite, você chegou aqui cheio de sonhos, e glória a Deus por isso. Mas irmão, em nome de Jesus, uma coisa eu te peço, começa a ver se esse sonho que você tem sonhado, se você já passou pelo crivo do Senhor, se Jesus, se Deus, Ele já validou esse sonho. Porque se Ele não validou, busca ter sensibilidade para ouvir a voz dEle, e busca nele as respostas que você precisa de qual caminho você deve seguir a partir de hoje. Em nome de Jesus. Talvez sonhos que você tem brotado em você, é sonhos teus, mas não é sonhos do Senhor. Amém? A vontade do Senhor deve prevalecer em você. Lembra da oração do Pai Nosso? Tudo que a gente está falando aqui, eu estou fazendo um link com a oração do Pai Nosso. Como é grandiosa. Uma oração que o Senhor Jesus nos ensinou para que nós possamos ter relacionamento com o Pai. E uma da parte da oração é que seja feito não a nossa vontade, mas a vontade dEle. Não é a sua, é a dEle. E a Bíblia ainda diz que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Talvez a tua vontade é boa, mas talvez ela não seja perfeita. Talvez ela é até agradável,
mas ela não seja boa, e ela não é talvez perfeita. Mas a do Pai, a vontade do oleiro para a tua vida, é transformar você de um barro num vaso e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O sexto passo. Depois de ele ter feito o vaso mais uma vez ele passa por um processo de descanso. Então o propósito de Deus, o ministério que Deus tem para aquele vaso, o objetivo de vida daquele vaso já foi feito, porque ele foi moldado pelo oleiro. O oleiro pega aquele vaso que ainda é uma massa, com todo cuidado, e ele coloca numa área, num lugar, para que ele possa ser seco, através da luz e de uma brisa, aonde ele fica descansando. Essa fase é a fase da preparação. Ele já sabe o que ele vai ser, e naquele momento ele precisa passar por um tempo para que ele possa se preparar para ser aquilo que o oleiro pretende que ele seja. É um momento de reflexão, de a gente já entender o que nós vamos ser e a gente começar a fazer a nossa parte para que nós possamos ter conhecimento suficiente para viver o propósito de Deus. Lembra quando Jesus, ele deu a missão para os discípulos e ele foi para o céu? Mas antes dele ir, ele entrega uma palavra dizendo assim: fiquem, permaneçam em Jerusalém, até que do alto virá o poder. Então até que do alto vai vir aquilo que vocês precisam, para que vocês possam cumprir com a sua missão. E eles ficaram algum tempo ali em Jerusalém, esperando esse poder vir. Era um momento de preparação, é um momento em que o vaso já foi formado, mas ele precisava passar por aquele tempo de secar, para que depois eles pudessem vir o Espírito Santo e vir sobre a vida deles, para que eles dessem início ao propósito da existência deles e cumprir com a missão, que é o último estágio. Porque depois que você fica ali se preparando, descansando, mas já tem um ministério, já está formado, já tem um objetivo, você já sabe quais os planos que o Senhor tem para a sua vida, daí vai vir um momento em que você vai passar pelo fogo. Daí você vai passar pelo fogo. E nesse momento que vai vir o fogo, e o fogo na palavra ele simboliza poder. E o poder na palavra simboliza o Espírito Santo, que vai vir sobre a sua vida, que vai vir sobre a minha vida, para que nós possamos ter a resistência necessária para que a gente possa vencer todos os desafios que tem pela frente. Talvez você já se formou um vaso, mas agora falta você entender que você precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está presente neste lugar, em nome de Jesus. E Ele quer, em nome de Jesus, e vai vir o fogo de Deus sobre a sua vida, para que você possa, em nome de Jesus, ser esse vaso lindo, esse vaso que realmente tem um propósito da sua existência, que foi feito pela mão do oleiro, purificado e passou por todas as fases, para você ser hoje algo diferente. Talvez as pessoas olhavam para você simplesmente um barro, mas nas mãos do oleiro você se transformou num vaso lindo, num vaso que passou pelo fogo. Você passou pelo fogo do Espírito Santo, e pode vir dificuldade, pode vir luta, você está firme, porque você passou por todos os processos, e você foi queimado pelo Espírito Santo, existe a marca do Espírito Santo em você. Você vai começar a viver um outro momento, em nome de Jesus. E o Senhor está aqui falando no seu coração. Em Isaías capítulo 64, verso 8, diz assim, Isaías 64, verso 8, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Amém? Quem é barro aqui? Quem está nas mãos do oleiro? Em nome de Jesus. Quem precisa ser hoje, depois de ser manipulado pelo oleiro, precisa receber do fogo do Espírito Santo? Glória a Deus. Fica de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cada fase, um momento, uma decisão que você precisa tomar. Talvez nesses momentos que você está passando por cada fase, você pode até pensar em desistir. No momento que você é amassado, quantas lutas, quantas dificuldades que vêm, mas nada saiu do controle do oleiro.
Por mais que o barro está ali, que você está sendo amassado por ele, nada saiu do controle dele. Ele tem o controle de tudo. E ele está manipulando você, ele está mexendo em você, ele está amolecendo você, porque ele tem um propósito para a tua vida. Tem gente que nesse processo desiste de ser barro nas mãos do oleiro. Em nome de Jesus. E eu queria terminar aqui, e talvez a tua realidade nessa noite. Quando Jeremias vai olhar para aquele lugar onde Deus mandou ele ir, para que através daquele oleiro trabalhando, ele pudesse ser ministrado por Deus, e para que ele pudesse entender a palavra que ele ia entregar para o povo. Bem na hora que ele chega, o oleiro estava produzindo o vaso, e na hora que ele estava produzindo o vaso quebrou. Talvez algum dos processos que havia passado, o barro ainda existia alguma coisa que atrapalhava ele realmente ser uma massa pronta para estar na mão do oleiro. E a Bíblia diz que aquele oleiro, no mesmo momento que aquilo foi quebrado, ele começou de novo a manipular aquela massa. Ele não jogou a massa fora, ele começou de novo a trabalhar naquela massa. E depois que ele trabalhou de novo com aquela massa, ele colocou no rodão e começou a construir de novo um vaso, que dessa vez não quebrou. Talvez você esse vaso, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui quebrado. Apesar de um dia você ter sido passado pela mão do oleiro e começou a se transformar num vaso, talvez porque você pulou algum processo, talvez ficou alguma bolinha de ar que impediu de você ser forte o suficiente, daquela massa ser forte o suficiente. Ele se quebrou. E o interessante é que ele quebra na mão do oleiro. Talvez você estava na mão de Deus e alguma coisa saiu errado. Não por conta do oleiro, porque a intenção do oleiro é transformar barro num vaso lindo. Mas o barro não se permitiu passar pelo processo. Hoje, talvez você está quebrado. E Deus te trouxe aqui nessa noite. E eu queria, em nome de Jesus, que você recebesse essa palavra no fundo do seu coração. E que você nessa noite permitisse que o oleiro possa desmanchar você. Talvez quebrar você. Mas não porque ele quer jogar você fora, porque ele quer reconstruir de novo. Ele quer de novo direcionar a sua vida da maneira certa, da maneira correta. Porque a intenção dele é boa, perfeita e agradável, para que você possa ser um vaso transbordante, um vaso lindo, um vaso de valor. Talvez muita gente se via só com barro, mas o oleiro não viu o barro, ele viu o vaso em você. Talvez você chegou aqui e você se sente como um barro, e muita gente tem falado para você, você é simplesmente um barro sujo. Mas quando o oleiro olha para o vaso sujo, o barro sujo, ele não vê o barro sujo, ele vê o vaso. Ele vê o vaso transformado, ele vê um vaso lindo, ele vê um vaso de valor. Se permita hoje, irmão, em nome de Jesus, a ser manipulado por ele. Passa a primeira prova hoje, de ser escolhido por ele. Diz para ele que você quer ser esse barro, esse 8 tipos de barro que pode ser manipulado pelo oleiro. Diz para ele, em nome de Jesus. O Senhor já vê algo de valor em você. Você é algo importante para ele. Em nome de Jesus, deixa Deus falar seu coração. Eu não sei aonde você se encontra. Eu não sei aonde você está no processo. Talvez você já foi queimado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, que você possa continuar sendo esse vaso de valor. Que você possa fazer diferença, porque o vaso ele está ali para brilhantar a vida de muita gente. O vaso ele tem uma função. Através dele se produz vida, porque muitas vezes se planta algo nele. O vaso é instrumento de vida, e que você assim possa ser, que possa você viver o objetivo do qual você foi construído pelo oleiro. Em nome de Jesus, deixa Deus falar seu coração nessa noite. E eu queria que você fechasse seus olhos e que você fizesse uma reflexão enquanto a gente ouve essa canção. Deixa Deus falar seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Deixa Deus falar seu coração.
Feche seus olhos. Esqueça de tudo. Aquilo que foi aqui ministrado tem a ver com a tua vida, meu irmão, minha irmã. Uma decisão tomada aqui pode mudar completamente a tua história. Eu não sei como é que você chegou, eu não sei como é que você está vivendo, mas uma decisão hoje, através dessa palavra, pode mudar completamente a tua vida. Em nome de Jesus. Deixa Deus falar seu coração, fala com Ele. A oração de poder é a sua, a oração que Deus quer ouvir nessa noite é a sua oração. No final eu vou concordar com a sua oração, mas a oração que Deus quer ouvir, o clamor que Deus quer ouvir, é o seu clamor. Fala com Ele agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Faça de novo, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Deixa Deus falar seu coração. Faça essa oração. Cante essa canção como uma oração. Em nome de Jesus. Permita-se ser quebrado nessa noite. O oleiro está aqui. Ele tem a gerência de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Ele não quer te jogar fora. Ele quer te fazer de novo. Ele quer te reconstruir de novo, da maneira certa. Em nome de Jesus. A minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Quero ser um vaso novo. Cantara shebarale, cantara la balabalas. Cantara shura de cantara shebarale, cantara la balabalas. Vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser vaso novo. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite e louvamos o Senhor porque o Senhor está no controle de todas as coisas, porque o Senhor é o oleiro. E aqui, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa vida como um barro. Ó Pai, quantas vezes a gente seguiu caminhos, seguimos processos do qual nós achávamos que era o correto, até nos transformamos num vaso, mas não num vaso de valor, um vaso que quebrou fácil, um vaso sem resistência. E agora, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, querendo ser reconstruído de novo por Ti, Senhor. O Senhor não despreza nenhum barro, o Senhor nos faz de novo, como diz a Tua palavra. E agora, ó Pai, em nome de Jesus, ouve as orações que agora chega diante de Ti. Cada vida aqui, ó Pai, num processo. Alguns, ó Pai, passando por esse processo de purificação, Senhor.
nesse momento tão difícil, que a gente tem que encarar a nossa realidade, mas em nome de Jesus nós sabemos que nada sai do seu controle. Pai, em nome de Jesus, seja a força que cada um de nós precisamos nesse momento. Pai, talvez tem gente aqui, Pai, que não tem aceitado, Senhor, a Tua vontade, apesar de estar na roda, apesar de estar nas mãos do olheiro. Pai, em nome de Jesus, tem lutado contra Ti, para que os sonhos dele prevaleçam, não os sonhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, trabalha, Senhor, no nosso coração. Talvez para essas pessoas, elas precisam ser mais amassadas por Ti. Talvez as bolhas ainda estão no interior e precisa, Senhor, em nome de Jesus, ser retirada. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nos colocando, Senhor, na posição de barro. Eu não sei qual é o processo que os meus irmãos se encontram, mas nós sabemos, ó Pai, e temos a garantia que o oleiro é o Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. E para aqueles, ó Pai, que estão aqui hoje e que já entenderam o seu propósito, ó Pai, que tem se preparado, Senhor, para a missão que o Senhor tem colocado no coração de cada um, que possa vir sobre nós o fogo do Espírito Santo, aquilo que nos fortalece, Senhor, aquilo que nos dá cor, aquilo que nos mostra, Senhor, e que em nome de Jesus, com o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós possamos cumprir com a nossa missão, com o nosso propósito, que nós possamos impactar vidas, Senhor, a partir desse momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar entregando aqui, Senhor, nessa noite, ministérios, e que cada um aqui possa entender, ter sensibilidade para entender qual é o seu chamado, e através do fogo do Espírito Santo, ó Pai, possa entender que o poder não vem de nós, vem do Senhor em nós. Obrigado, ó Pai, por essa noite, obrigado por essa palavra, e nós terminamos esse culto com essa oração, Senhor, nos permitindo, Senhor, nessa noite, de ser quebrado por Ti, e que nossa vida, Senhor, possa estar na Sua mão, porque nós somos o barro e o Senhor o oleiro. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fez nesse dia, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.